Olá, pessoal! Olá, meus essenciais! Começando mais um episódio do nosso Essencial Cast. Você sabe que aqui a nossa busca é pelo mundo essencial, aonde pessoas se sintam essenciais e mais do que isso, nessa visão de fazer com que as pessoas ao seu redor também se sintam essenciais através de métodos, histórias, sequências, enfim, tudo que pode ser essencial para um mundo melhor, que é o que todos nós merecemos. E hoje, gente, eu tô tão alegre, tão feliz com essa presença. Eu estou falando fora do microfone, então nós vamos começar novamente. E essa daqui fica pra gente fazer aquele bastidores engraçados, que é muito importante. Eu ia empurrar e eu falei, será que Pois é, aí depois ela engole o microfone, amiga, não, você é tão delicada, não ia dar certo, foi muito bom. Né? Se eu não fizer uma dessa, geralmente eu como o microfone, mas esquecer dele foi a primeira vez. Então, tá bom. Eu fiquei pensando, acho que ele chega bem próximo, né? Mas tudo bem, nem tinha visto. Obrigada, querido. Então vou começar de novo, tá? Olá, meus essenciais! Estamos começando mais um podcast, Essencial Cast, onde já sabemos, estamos aqui para construir aquele mundo essencial. Um mundo onde você se vê como uma pessoa importante, mais do que isso, sabe como fazer com que outras pessoas se sintam também relevantes, essenciais e, através disso, crie um mundo essencial, que é aquele mundo cheio de resultados, que é o que a gente merece realmente. E hoje, estou muito feliz por receber a Lília Primo Albuquerque aqui. Gente, que delícia tá nessa... A gente que tá acostumada a sentar em hot seat, vamos falar um pouco mais sobre isso, agora tá numa mesa conversando assim, é tão gostoso. Sim. Gente, a Lília, né, vocês vão conhecer com mais detalhes, mas a Lília é uma das mulheres, das pessoas, do ser, que tem uma capacidade incrível de, através, às vezes, de uma conversa, porque não precisa ser uma mentoria, uma consultoria, que ela também é ótima, mas através de abrir chaves para levar a gente a um próximo nível. E é sobre isso que nós queremos conversar aqui hoje com você, Lília. Descobrir os seus segredos, né, essenciais para fazer o que você faz tão bem, que é nos apoiar aí para outros níveis, para um próximo nível. Excelente. Primeiro, obrigada pela oportunidade, o convite de estar aqui com você. Sempre um prazer te encontrar, seja nos hot seats, nos eventos, nas mentorias, mas agora num momento essencial que é para falar de um podcast tão importante como esse. Que delícia. E sem dúvida, espero que aqui nós duas vamos para um próximo nível nessa conversa, porque eu acho que na hora que a gente tem uma troca, a gente vai para um próximo nível. Seja numa mentoria, como você disse, seja numa conversa, seja uma atividade comercial que a gente esteja fazendo, seja num café ou num chá, como é que a gente vai para frente, né? Então eu acho que esse momento essencial, ele é fundamental, da gente pensar como é que eu estou transformando alguma coisa na vida de alguém e se transformando também, porque eu vou deixando um legado. Porque eu brinco que aqui é uma jornada que a gente passa, né? Eu tenho a jornada da mulher empreendedora, a jornada da mulher investidora, a jornada da startup. Tudo é uma jornada. Tudo que a gente vai fazendo é para ir vivendo e chegar em algum lugar, sim. Mas como é que você está chegando? Como é que está sendo essa jornada de onde você quer chegar? Mais importante do que onde você quer chegar, né? Porque isso pode mudar. Às vezes eu estou com um caminho, estou fazendo uma sequência, estou trabalhando para um projeto, e às vezes quando eu estou chegando perto do projeto, eu avalio e falo, opa, peraí, não é exatamente esse projeto que eu quero desse jeito. Eu quero ele de uma outra forma. Mas e o que eu fiz até aqui? A jornada que eu construí até aqui? Para que ela serviu? Como é que eu fiz ela acontecer? Ela vai me servir para eu poder pivotar, né? Que eu falo que é mudar para um próximo caminho. Então eu falo que é sempre aproveitar o que eu estou fazendo hoje, como eu estou desenvolvendo hoje, como eu estou fazendo isso com as pessoas, e para ir gerando frutos, gerando negócios, gerando convites para um podcast como esse, e as coisas irem evoluindo e a gente aproveitando a jornada da vida que a gente tem que é o mais importante que a gente tem hoje, né? Lília, quando eu estou te escutando aqui, minha cabeça está borbulhando, né? Nós já tivemos juntas em várias situações, em várias mentorias, junto com o Roberto, compartilhando aí vários temas, né? Mentorias de vários tipos de segmento. E uma coisa que eu sempre olho para você, Lília, é para onde a Lília vai? Para onde a Lília vai? Quando eu te vejo ali, né, no palco, aí o Roberto faz uma pergunta, alguém faz uma pergunta, né? E aí eu falo, quero ver para onde ela vai levar a gente, para qual resposta. E eu vejo que você tem uma habilidade muito grande de expandir a mente de quem te escuta,
né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente fala aí, essenciais para esse mundo que a gente está construindo, que é um mundo onde a gente não é fixo, Sim. né? Porque eu acho que hoje, pode ser uma crença limitante, quero até ouvir a sua opinião sobre isso, mas a gente acompanhar o mundo na totalidade e na velocidade que ele está é uma coisa impossível dentro da minha... Ai, que bom. Sim. Mas eu percebo que você ser flexível e aberta a esses insights que o mundo vai te dando é algo essencial para vocês viver. Sem dúvida. Né, E entender o que daquilo ali é importante para você. Exato. Porque é um turbilhão de informação. Eu brinco, eu falo isso sempre. Eu acordo burra todos os dias quando o respeito é a tecnologia. Quando se trata de tecnologia. Por quê? Toda hora está mudando. Eu tenho que me adaptar a essa mudança. Eu tenho que saber que amanhã vai vir uma coisa nova, algo que alguém desenvolveu, e eu não sou obrigada a saber tudo. Óbvio que eu vou me atualizar, eu vou buscar. A gente vê transformações gigantescas acontecendo com a inteligência artificial. Eu falo de IA desde 2016, 2017. Eu tinha um robozinho onde eu fazia interações com ele, falava usando a inteligência artificial, já palestrava sobre inteligência artificial na época, a tecnologia Watson, onde os microserviços eram na cloud, a gente conseguia trazer isso, aterrissava isso junto com os clientes. Hoje em dia, um chat GPT já resolve tudo. De uma forma muito ágil, né? Pelo menos responde as coisas muito mais rápidas do que era no passado. O que vai ser amanhã? Qual que é a trend que vai ser amanhã? A gente não sabe exatamente qual vai ser a trend que vai ser amanhã. Então, eu não posso me cobrar a todo momento. Será que eu tenho que saber todas as informações? Eu tenho que estar totalmente antenada? Sim, você tem que estar antenado com o que está acontecendo. Mas acho que se cobrar um pouco menos para deixar as coisas evoluírem dentro do tempo que elas têm que acontecer, né? E eu acho que isso é na vida. Então, quando eu vejo a Lilian, até contando um pouquinho, vou contar um pouquinho de mim, até para aterrissar um pouco desse expandir a mente, que eu acho que ele vem da minha jornada. Ele vem de eu pequenininha. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha um mindset empreendedor. Eu ajudava os meus pais no comércio deles. Eu colocava aventalzinho para ajudar a servir na bandeja comida, porque eles tinham um restaurante. Por quê? Eu queria estar próximo. Então, pelo amor, eu queria estar próxima deles. E a forma de eu estar próxima era como? Trabalhando, ajudando. Eles não me obrigavam a trabalhar, mas o fato de eu estar ali, eu estava ajudando. Meu pai me ensinou a contar dinheiro e ajustar as notas e amarrar no elástico. Então, eu fazia sangria do caixa quando eu era pequena. Eu aprendi que naquela época eu trocava ticket, alimentação que meu irmão me dava, e trocava e fazia dinheiro. Porque o ticket era um tipo de dinheiro, só que eu não conseguia comprar tudo com ele. E com aquele dinheiro eu aprendi a comprar produtos e vender. Ali eu aprendi a vender produtos e também a quebrar um primeiro negócio na frente de um comércio do meu pai. Isso com 12 anos de idade. E depois disso, eu fui para a área de tecnologia. Eu comecei a estudar informática. E estudando informática, eu fui vendo esse mundo, fui vendo que era diferente, muito nova, mulher ainda, que é um desafio. Eu sou filha nós somos 3 filhos, eu sou a mais nova e a única mulher. E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, a escola de informática que eu estudava me chamou para ser monitora. Monitor é aquele que ajuda o professor. Só que o professor não foi. O que a dona da escola fez? Tá aqui um avental, tá aqui o manual, entra na sala e dá aula. No primeiro dia que eu ia ser monitora, eu só respirei e falei, nossa, eu vou dar aula para várias pessoas, horário noturno, as pessoas mais velhas do que eu. Tá bom, eu olhei o material, eu falei, eu sei o que tá aqui, que eu já tinha estudado, vou lá na sala, dobrei o avental e entrei. Virei professora de 8 turmas saindo da sala, porque o professor não ia mais, e dali foi indo a minha carreira para tecnologia. E eu sempre fui muito bolsista, de estar buscando as coisas, de permitir que as oportunidades elas entrassem na minha vida, porque eu acho que isso a gente tem que fazer também, né? Porque às vezes a oportunidade passa e a gente não vê. Ela tá ali, ó, um curso gratuito, ou buscar em algumas instituições cursos gratuitos para você se atualizar, para você aprender. Hoje em dia é muito mais fácil, a gente tem tudo na internet, o Google responde tudo. Antigamente não, eu ia num CIE, Central de Integração Empresa-Escola, tinha cadeia de cursos para eu fazer, saía de madrugada e ia atrás de buscar um conteúdo para eu aprender. Mas eu queria isso, eu queria mais, eu queria ir para um próximo nível. Então, o ir para um próximo nível é uma característica que eu tenho de estar toda hora buscando aprender, me desenvolver e saber mais. E aí foi quando eu entrei na IBM, depois de já ter sido professora do curso da Cisco, que eu fui bolsista, ter sido professora de informática no próprio CIE, onde eu fiz os cursos. Aí fui para a IBM, tive uma carreira de 16 anos, quase 16 anos. Comecei como estagiária, atendendo a América Latina. Passei 11 anos atuando em segmentos da área comercial, na área de vendas.
Fui a primeira gerente na época nomeada com 26 anos na área de vendas, porque na época você ia para uma outra área staff para você assumir uma gerência comercial, né? Liderei pessoas, tive assignment, tive a oportunidade de ir para a Índia também. E sabe o que eu fui fazer na Índia? Quero saber mais sobre essa história. Então deixa eu já te contar o que eu fui fazer na Índia. História a gente adora aqui, hein? Na Índia eu fui atuar num projeto social, representando a IBM Brasil com mais outros 9 estrangeiros. Só tinha eu de brasileira. E quando eu fui, foi um baita desafio. Por quê? Cultura. Eu acho que o mais importante é a gente se adaptar com as culturas, né? Porque entender o outro e como o outro pensa não é tão fácil. E culturalmente você tem que estar preparado para isso. Por mais que eu tenha estudado antes, naquela época eu estudava, no máximo que eu tinha era call, para poder fazer algumas discussões, né? Call, telefone. E quando eu fui, eu lembro que um diretor, ele perguntou assim, seu pai já preparou seu casamento para você? E ele deixou você vir sozinha, novinha pra cá? Eu tinha 22 anos na época. Aí eu peguei e falei, não, ele tá avaliando. Por quê? Eu não queria ir contra a cultura deles, dizer, não, meu pai não vai preparar meu casamento, sou eu que vou decidir o meu casamento. Naquele momento eu respeitei e falei, não, ainda não. Ficou em aberto, né? Se ele ia preparar ou não. Não, ainda não. Mas eu quis respeitar o que eles tinham me perguntado. Uma coisa que eles me perguntaram também é por que eu ia escovar o dente depois do almoço todo dia. E eu falava que era mania. Porque, poxa, não ia questionar que ele não ia. Podia ser uma pessoa só, não sei se todos não vão, mas assim, tem algumas características culturais que eram diferentes. Índia é muito diferente. O comer com a mão, eu comia com a mão. O fato de eu não comer carne, eu fiquei sem comer carne 1 mês. Hoje eu como menos carne do que eu comia antes. Mas eu comia carne. E aí eu tive que me adaptar durante aquele mês de não comer. Beber água a todo momento na garrafa, água filtrada, água mineral, né? E escovar o dente com água mineral. Porque eu escovei o dente com a água da torneira do hotel e passei mal. Nossa, fiquei super mal. E sozinha, nova, me adaptando, tendo que entregar um projeto, uma consultoria, ajudando uma instituição que era uma ONG que ajudava pessoas com HIV, AIDS e DST. Eu fui para esse projeto sem saber qual era o projeto que eu ia atuar. Então foram vários desafios que foram tendo na Índia. Isso me trouxe muita maturidade. E também me levou para um próximo nível. Por quê? Porque eu permiti encarar uma situação nova, mesmo com medo, e amadurecendo ali naquela situação. E o idioma também, porque eu falava inglês. Estudei inglês desde nova. Mas quando eu cheguei lá, eu achei que eu não falava, porque o acento é diferente. Então demorou algumas horas para eu conseguir entender e daqui a pouco eu já estava balançando a cabeça, porque o sim é assim, né? O sim lá é o contrário daqui, então. E eu confesso que foi uma das melhores experiências da minha vida, porque todos os dias eu era desafiada com alguma coisa. Era com a alimentação, era com o desafio do idioma, que às vezes eu não entendia 100% do acento numa reunião, era com o que eu vinha de impacto entre as pessoas, era também de estar indo viajar, visitar as comunidades, era de no final de semana eu estar indo conhecer outros locais, outros estados, porque a gente fazia esse tour no grupo. E o quanto para mim isso foi rico, né? De estar me desafiando, de estar aprendendo. Então, nessa trajetória da IBM, um dos pontos que eu participei que foi muito importante foi esse, fora estar atuando com clientes, atendendo grandes clientes, atuando no ecossistema, aonde eu chego no ecossistema de startups, que hoje eu tenho atuado fortemente, é uma das coisas que eu quero e venho focando. Inclusive, eu tenho uma startup no segmento de mobilidade elétrica, tenho uma consultoria que eu atuo oferecendo mentorias para as startups. Mas aí eu tive algumas oportunidades. Tudo que eu falo é oportunidade. O que vai aparecendo, né? Eu fui convidada para ir para Israel, para conhecer o ecossistema de startup. Tive uma oportunidade de ir para o Vale do Silício, participar do Summit da Singularity University, que é o que foca no 1 billion people, né? Soluções que resolvem problemas de 1 bilhão de pessoas. Então foram várias coisas que foram acontecendo que foi me preparando. Porque na hora que você se prepara, que você tem conhecimento, que você vai aprendendo, que você vivencia, você consegue transmitir para o outro e aquela informação pode levar o outro para o próximo nível. Então, dificilmente eu falo de uma coisa que eu não vivi. Eu busco viver o máximo que eu posso e transmitir o que eu vivi para aquela pessoa poder interpretar e ver como aquilo pode ajudar ela, de alguma forma também levá-la para o próximo nível. Que maravilhoso. Você já falou aí sobre alguns pontos, né, que eu tô aqui separando os segredos essenciais de Lília, né, gente? É para isso que eu tô aqui, para aprender com vocês. E aí você fala da troca,
né? A importância da troca, você fala a importância de se desafiar. Sim. O que mais você fala? Porque o que eu percebo hoje, né? E o tema que você traz, o tema que você mais compartilha, porque é difícil falar de um tema que você compartilha, no meu ponto de vista, né, Ana? Lília. Vou começar a fazer corte aí desse. Então é desafiante a gente falar de um tema, porque você compartilha tão bem, você flutua bem em outros temas, mas considerando que você já trouxe aqui pra gente a questão da inteligência artificial, o que você vê dentro desse universo ainda muito desconhecido para muitos, eu diria, o que é essencial aí para tornar as pessoas mais eficazes, mais importantes, enfim. Fala um pouco sobre esse tema. Como eu faço? Eu não consigo ficar com um turbilhão de informação a todo tempo, porque tem muita informação. Falar, você tem que ficar estudando. Acho que você tem que começar a desenhar caminhos para você entender aonde você quer atuar. Alguns nichos, eu tenho vários, por exemplo, só que eu foco em olhar esses nichos. Porque eu tenho um mindset empreendedor, né? Eu sempre busco ver oportunidade em diversos aspectos. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, já vejo a oportunidade, eu faço a conexão, ou eu sou uma ponte em algumas situações, ou eu acabo utilizando o meu networking. Mas eu acho que o mais importante que para mim eu tenho atuado o que eu sei, eu consigo transmitir e aquela pessoa consegue evoluir. Então, por exemplo, eu sei sobre ESG. Essa semana eu escrevi um artigo sobre Environment, Social e Governance. Por que eu escrevi sobre esse artigo? Porque eu fui nomeada conselheira da Associação Brasileira de ESG. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, opa, peraí, eu preciso contribuir para esse ecossistema. Então, eu fui atrás de construir um artigo, um conteúdo que ajudassem as pessoas desse ecossistema. Então, em que ecossistema a Carol está inserida hoje? Que tipo de assunto é importante para a Carol se preparar para entregar para o outro, para entregar para o próximo, para entregar para quem é essencial dentro desse podcast, por exemplo. Então, você já vem buscando pessoas que fazem sentido dentro do seu ecossistema para entregar alguma coisa para o seu público. Então, eu acho que as pessoas elas têm que avaliar isso. Que ecossistema eu estou ou que eu quero estar inserida para eu poder entregar. Por exemplo, eu com startup, eu estou envolvida no ecossistema de startup porque eu invisto em startup, eu tenho um portfólio de startups investidas, eu lidero um pool de investimento em startups com uma tese que é para focar em mulheres que estejam na liderança. Então, eu tenho essa ação. Tem startup que eu invisto na física direto, sem ser pelo pool, porque eu tenho uma atuação como conselho e também porque o modelo de negócio me interessa. Tem a minha, que é um ecossistema que também me interessa e que eu estou atuando, que é a mobilidade elétrica, que é trend, né? Uma coisa mais focada para o futuro. Então, tem alguns pênaltis que eu estou pagando antes para as coisas acontecerem. Isso faz parte. Porque às vezes você fala, eu quero estar num ecossistema X, mas às vezes ele nem está tão preparado para você poder fazer tudo acontecer. Então, tem que trabalhar também a paciência. Quando eu estou preparado para isso? Quando eu saí da IBM para abrir a startup, na verdade já estava aberta logo que eu saí, e entrar nesse ecossistema de vez, eu tive que me preparar. Eu tive que pensar até quando eu ia, em quanto tempo eu ia, investir o que eu tinha me preparado financeiramente e também com as ideias que eu tinha para depois eu tomar a decisão de realmente mudei. Não vou mais ficar no mercado corporativo, vou agora ser uma empreendedora empresarial. E eu me preparei, eu pensei em 6 meses. Eu falei, não, 6 meses eu vou fazer isso, depois eu volto para o mercado corporativo. Eu estava até com uma vaga rolando numa outra Big Tech, fora do país, era para Costa Rica a vaga, e torcendo para a vaga não dar certo, porque na hora que você começa a virar empreendedor empresarial, na hora que você entra nesse ecossistema, na hora que você começa a ter liberdade, porque a gente tem uma certa liberdade, você começa a pensar diferente, porque você começa a criar coisas para você. Então, você começa a pensar ali, não, isso aqui que eu tô fazendo vai me dar muito mais trabalho, vai. Só que lá na frente ele pode me dar bons frutos e vai ser meu. Quando você é um empreendedor empresarial, é diferente. Só que os desafios que você tem são muito maiores. Então, vale a pena? Eu acho que colocar na balança tudo isso também é importante dentro do ecossistema, né? Na hora que você for tomar uma decisão. Ou, de repente, você pode sim desenvolver a sua carreira, como eu fiz por 16 anos, dentro de uma multinacional, pensando nos próximos passos. Eu, a cada 2 anos e meio, eu pensava para onde eu ia. 2 anos e meio, tanto que eu tive 9 posições em 16 anos. Só que dava 2 anos, eu já ficava inquieta. O que eu vou fazer? Qual que vai ser o próximo nível para eu poder ir chegando em tal posição que eu quero estar? E aí eu ia fazendo aquela jornada. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com uma gerente para ir para uma área comercial. Eu desenhei um Y para ela.
e cheguei na entrevista com um Y desenhado. Falei, ó, é o seguinte, a companhia é uma companhia comercial. Se eu for para uma área, e eu estou numa área de operações, que eu dava suporte para executivo, se eu for para essa área de operações e continuar aqui na minha carreira, eu não vou nem para um lado nem para o outro. Eu não vou nem para o perfil técnico, que é uma empresa de tecnologia, e nem vou para a área comercial, que acaba sendo o core de vendas da empresa. Eu preciso ir para um dos lados. E eu decidi que eu quero ir para o lado comercial. Por isso que eu estou aqui fazendo a entrevista com você. Ela virou para mim e falou, eu nunca pensei isso em X anos que eu estou aqui na companhia. Ou seja, ela sempre foi indo sem pensar estrategicamente qual era o caminho que ela ia seguir. As coisas foram acontecendo. Ela brinca comigo até hoje, uma pessoa que eu adoro, inclusive, porque ela falou, nunca ninguém numa entrevista apresentou um Y para mim e disse o porquê de estar tomando a decisão, né? O porquê que você está querendo fazer aquela entrevista. Então, eu acho que a gente tem que se questionar mais, né? Do porquê que eu tô fazendo aquilo. E eu me questiono todos os dias. E às vezes eu questiono se eu tô certo ou não tô. Porque às vezes vem o sabotador dizer, olha, puta, não tá dando certo isso aqui. Você tá colocando tempo, tá colocando seu dinheiro e o negócio ainda não andou. Mas eu tenho que acreditar também. Eu tenho que acreditar no potencial que eu tenho e o porquê que eu estou me prontificando a fazer aquilo. Porque eu tô vendo lá na frente, né? Eu tô co-criando aquela situação. E não é fácil. Só que às vezes aparecem coisas que eu falo, eu co-criei isso. Eu co-criei estar aqui hoje. Eu co-criei estar com o Roberto. Eu co-criei estar com o Janguier. De uma certa forma, a gente co-criou tudo isso que a gente está fazendo. Por quê? A Lilian, quando era lá atrás, uma menina de 12 anos, que tentou empreender e que já começou a se desenvolver, e que foi professora, e que foi fazendo a carreira na IBM, que se conectou com grandes clientes, que fechou grandes negócios. O que é o próximo nível da Lilian? Tá na minha mente ali pensar no que eu quero ir fazendo, né? E aí a Lilian foi pivotando os modelos, foi gostando do ecossistema startup, foi se envolvendo no ecossistema investidor de startup, foi convidada para liderar pool, foi agora atuando com investimento, foi fazendo mentoria, sabe? Foi indo. Então aí você brinca, onde é que a Lilian vai chegar? Nem a Lilian sabe exatamente onde ela vai chegar. Próximo nível. Eu quero ir para um próximo nível. Agora, qual é o próximo nível? Eu vou descobrir na hora que eu for estar justamente me preparando no momento atual. Então, o próximo nível da Lilian, qual pode ser o próximo nível da Lilian? Além das mentorias, a lei de imersão, pode ser grandes negociações. Eu não sei qual é exatamente o próximo nível da Lilian, mas ela vem fazendo tudo que ela vem identificando como oportunidade, atuando em cima delas, entregando com o meu melhor que eu posso, sem também me cobrar demais, porque eu já tive as fases do me cobrar demais, inclusive de ter infecções de urina em fechamento, porque eu colocava toda a energia que eu tinha para entregar o resultado. Eu entregava o resultado, só que passava 5 dias, hospital, porque ali eu relaxava depois de entregar o resultado, só que eu tinha colocado muita energia não me cuidando. Hoje em dia eu já penso diferente, né? Eu já penso como jornada, eu já penso como o que eu tô fazendo, o que ele é importante, por que ele é importante e quem eu tô ajudando. Na hora que eu faço uma mentoria, eu ajudo 40 pessoas, 50 pessoas, ou que eu faço uma palestra e que eu recebo os feedbacks, olha, meu filho mudou o mindset, olha, eu já tô pensando num outro caminho, olha, essa transformação para mim foi importante, isso já mudou a minha mentalidade, eu falo, opa, então eu tô entregando, eu tô mudando. E eu acho que a receita, ela vai sendo consequência do que a gente vai fazendo na receita financeira. Só que ela é importante. Então, tem momentos que a gente também tem que, na hora que a gente avalia o ecossistema, pensar aonde eu tenho que ir, onde eu não tenho. Porque, por exemplo, eu faço várias coisas. Só que agora eu já comecei a olhar e falar, opa, peraí, aqui eu tenho que ir. Aqui eu não tenho que ir. Aqui é prioridade, aqui não é prioridade. Mas eu permiti fazer várias coisas, que nem eu sou colunista em vários veículos, só que eu tenho uma estratégia para ser colunista em 6 veículos. Ed News, Empreenda, Fizec, Anefac, Startupi, aí tem mais 2. A Nova Brasil, tem mais um, não tô lembrando. E aí eu tenho uma estratégia para conseguir atender o conteúdo de todas essas colunas. Colunas escritas. Eu tenho uma estratégia para atender a coluna que é ao vivo. Tudo vai se organizando. Só que eu também permiti que essas coisas fossem acontecendo e fossem chegando perto de mim, né? A gente vai atraindo, né? A gente fala... Você conhece bem isso do atrair. Eu vejo que tem uma frase que eu gosto muito, assim, a oportunidade bate na porta, mas ela entra na porta que está aberta. Sim. Ou seja, na porta daquela pessoa que está pronta, né? E assim, Lília, é estimulante ouvir a sua história e toda a sua trajetória, mas de resultados. E é certo que por trás disso teve muito servia, como você Sim. falou, a bandeja para estar próximo e estar ali aprendendo, né? Sim. Então, assim, a gente entende muito isso, que
Não adianta a gente ter, eu também super acredito e acho que a gente está aqui criando as nossas realidades, mas a gente precisa também pensar que precisa de ação. De ação, sem dúvida, Né? tem que fazer, levantar cedo, executar, não sei nem cedo, porque cada um faz seu horário, às vezes você vai até horário, o cedo foi só um exemplo aqui, mas tem que ter trabalho, tem que ter execução, tem que ter planejamentos, tem que estar fazendo as coisas acontecerem e tem que estar se permitindo e se cobrando, se sabotando menos, né? Porque se sabotar vai acontecer. Eu me saboto de vez em quando e faz parte. Aí eu lembro e falo, todos nós temos as duas vozes dentro da gente, né? Eu adoro essa história. Não sei se você já ouviu a história das duas vozes que nós temos. É uma história... O formato que eu ouvi ela pela primeira vez falava que uma avó chegou pro neto e disse, olha, meu filho, meu neto, nós temos duas vozes dentro da gente, que são como lobos. Sim. O lobo mau, que é aquele que fala, você não consegue, você não vai ir adiante. E o lobo bom, aquele que fala, pode ir, vai, você vai conseguir, você vai se redesenhar e etc. No final da explicação da avó, o neto chega e pergunta, mas vó, qual que é a voz mais forte? Aí a avó olha para ele e responde, aquela que você se alimentar. Exato, aquela que você alimentar. Então, a gente entendendo aí um pouco dos pensamentos conscientes, a gente não sabe, estudos falam, né, do quão a maior parte das nossas ações são baseadas nos nossos pensamentos inconscientes. Pensamentos que foram criados na nossa infância, Sim. Principalmente no período de 0 a 7 anos. Né, a gente fala muito dentro do processo do UP, que você também conhece tão bem, dos scripts de vida que a gente assina inconscientemente enquanto criança pelas influências que a gente vai vivendo nesse momento. E isso vai trazendo na nossa parte adulta, na nossa vida adulta, as nossas buscas, os resultados, o que a gente acredita ou não. Então, falar um pouco sobre crenças, falar um pouco do trabalho que a gente tem que fazer internamente, né? Porque vendo a sua trajetória, seu currículo, todas as suas experiências, se percebe um trabalho externo muito grande. Mas sem dúvida nenhuma que se isso não veio acompanhado de um trabalho interno também, né, Lília, isso se perde. Isso Total. se perde. Os meus pais para mim são referência em diversos aspectos da minha vida. Desde quando com eles eu aprendi que eu tinha que servir a mesa com a bandeja com 7 anos de idade utilizando um avental. Porque eu via eles trabalhando. Eles eram a minha referência ali de trabalho, né, de empreender, de fazer acontecer. Óbvio que tem várias coisas que eu fui ressignificando durante a minha trajetória, inclusive me ajudaram. Pra você ter uma ideia, cara, eu demorei para casar. E aí eu vou contar aqui que é até uma história engraçada. Esse tá aqui na minha pauta. Tá que aí? bom que você já entrou, porque eu quero saber um pouco sobre, né, esse equilíbrio que você tem aí. Para mim, você é um exemplo de equilíbrio também nessa área da vida. Conta aí pra gente. Olha, eu demorei pra casar. E casou 3 vezes, dando um spoiler aqui da sua história. Foram 4? Já perdi? Calma com o mesmo marido, gente. Isso. Calma com o mesmo marido. Não, olha o que aconteceu. Eu muito nova, eu estudava, fazia curso, adorava ter certificado no quarto. Pra mim era o máximo que eu tinha os certificados. Meu pai virou pra minha mãe e falou, essa menina estuda tanto que esses certificados vão ficar aí, ela vai casar, vai ficar tudo aí. E acho que eu me cobrei mais e comecei a estudar mais. Então, eu era aquela que toda hora estava fazendo curso, me posicionando. E eu ficava noiva ou eu namorava. Quando eu estava perto de casar, sumia. Minhas amigas falaram que eu era noiva em fuga. Alguma coisa acontecia. O noivo tinha algum problema que só eu via. Eu tive situações de irem para fora do país me buscar, de me pedir em casamento. As histórias são até malucas. Enfim, passando-se tempos, depois de alguns noivados... e o não acontecendo. E a minha preocupação sempre quando eu terminava era contar para o meu pai. Putz, eu vou ter que contar para o meu pai. Aquilo ali me deixava, não era nem terminar. Terminar era ok na época. O problema era contar para o meu pai. Era um trauma que eu tinha. Por quê? Porque eu não sabia. Tinha algo que estava coligado com ele. O que aconteceu é que o meu marido, hoje a gente já casado, graças a Deus, ele pediu para minha avó, não foi para minha mãe, para o meu pai. Ele pediu para minha avó, que é a mãe do meu pai, porque a gente estava em família, ele fez o pedido para ela. E fluiu. Por quê? Eu não tinha nenhuma vingança, como a gente chama, né, de subconsciente com ela. Eu tinha com ele. Óbvio que as coisas têm que acontecer, Deus permite no momento que tem que acontecer.
Mas eu brinco disso, eu falo, olha, deu certo o que você pediu pra minha avó. E tanto deu certo que a gente casou na pandemia, aí eu brinco que a gente fez foram 4 vezes, porque a gente fez uma comemoração para 15 pessoas, casamos no civil, aí depois a gente fez em São Carlos com a família dele, com mais 15, porque não podia reunir todo mundo. Aí depois a gente foi pra Paraíba, que eu queria comemorar com a minha avó, e a gente fez com mais 15. Aí depois que passou a pandemia, resolveu tudo, a gente fez a nossa festa casamento mesmo. Aí teve. Na praia, Itapava. Foi em Maresias. Maresias, isso. Foi, com a entrada que eu queria, que era um outro sonho que eu queria realizar, que era entrar a cavalo. E aí foi um outro desafio, porque eu não podia entrar a cavalo na areia. Mas aí, quando a gente quer, a gente faz as coisas acontecerem. E acabou que deu certo, eu consegui entrar com o cavalo e ainda treinei, que aí é uma outra coisa que eu entro empinando, né, a égua. Vestida de noiva, empinando essa cena a égua. Eu não vi, quero ver. Eu vi mostro. Algumas cenas, mas essa eu não vi. E aí foi um impacto, porque assim, ninguém sabia, só que eu me preparei, eu fui, treinei antes com a égua. Ela nunca tinha feito um evento, nunca tinha entrado na areia. Então eu brinco que foi uma conexão, brinco não, foi uma conexão mesmo, porque tudo aconteceu porque Deus permitiu que fosse e a minha mente pediu para que fosse dessa forma também. Onde eu fui muito abençoada, eu tive um arco-íris, eu tive um pôr do sol, eu tive a entrada com o cavalo, e eu tive a energia das pessoas felizes ali, de estarem naquele momento. E eu acho que é isso, né? Quando a gente realiza as coisas que não foi só para mim, foi para todo mundo. Então, todo mundo estava feliz com o que estava acontecendo. Então, para mim, é aquilo que importava. Porque eu não estava fazendo a festa para mim. Porque você fala, eu não vou gastar com casamento, porque eu vou gastar uma fortuna, um dinheiro. Não, não é para mim, é para nós. Então, na hora que é para nós, faz mais sentido. Sem e dúvida. nós que mereçam estar ali, as pessoas que têm que estar ali, as que estavam ali, eram as pessoas certas de estarem naquele momento, né? Então, eu sou muito de fazer isso, que um valor para mim super importante é a família. Família, para mim, é prioridade. E, às vezes, eu me cobro muito disso, porque, às vezes, eu tô sempre na correria, mas eu dou um jeito da gente se encaixar e tá todo mundo junto em algum momento. Eu brinco que eu sou intensa. Eu sou pouco, mas eu sou intensa no momento em que eu tô com eles. E eu faço isso com as minhas sobrinhas. Então, eu lembro que eu marcava com elas, olha, a gente vai sair, só que eu tenho reunião até tal horário, a madrinha vai sair do trabalho, a tia vai sair do trabalho, eu pego vocês de tal horário a tal horário. Então, era de tal horário a tal horário que a gente tinha pra sair. Pra brincar, pra passear, pra ir no parque, o que fosse. E era aquilo. Então, elas se acostumaram, né, dessa forma, dessa intensidade no tempo, porque eu dedicava a ter aquele tempo para elas. Eu acho que, às vezes, as pessoas também esquecem disso, né? Ah, não, eu tenho um monte de trabalho, eu tenho um monte de coisa, eu não tenho tempo para minha família. Não, pera, tenta encaixar aqui, porque no final da história, quem tá com você na vida é quem te ama. Lília, é interessante, assim, você entrando nesse tema, mas também conectando com o tema da inovação e tudo, as interações que eu já tive com você já me permitem ver esse lado, né? Já vi você com seu marido, já vi você nas integrações aí sociais e profissionalmente. E você agora falando para mulheres especificamente, você sendo uma mulher que é profunda, né? Eu vejo uma profundidade na sua relação amorosa, uma profundidade nas suas relações sociais, de amigos, no seu network, enfim, e principalmente no profissional. Como equilibrar isso, né? Aí vamos levar de novo para o essencial. O que é essencial para você ser essa mulher de equilíbrio? Então, eu acho que eu tento ser genuína. Eu sou eu. Isso para mim é importante. Não tem a Lília em casa, a Lília um profissional, a Lília... Não, tem a Lília. Porque se eu fico separando demais, tipo, eu converso de assuntos profissionais com meu marido. Eu trago, olha, eu tive tal situação. Hoje mesmo ele almoçou em casa, eu estava remota, eu trabalho a maior parte do tempo remota. E ele falou, para onde você vai hoje à tarde? Falei, porque ele tinha uma agenda de reunião, ele foi desmarcado. Eu falei, não, eu vou para tal lugar. Ele, tá bom. Por quê? A gente se comunica, tipo, ele sabe para onde eu vou, como eu vou. Eu também gosto de saber para onde ele vai, mas se não souber também tá tudo bem, porque tem que ter confiança. E eu sou muito isso, sou eu. Não, vai ser tal coisa, vai ter tal momento, vai ter tal situação. E o Roberto brinca que ele é uma pessoa simples, né? E às vezes é mais fácil você dividir com uma pessoa que seja mais simples, que seja fácil com você. Porque uma coisa que pra mim é super importante é ter liberdade. Então, no momento em que eu me sinto acuada, que me fecha, que poda a minha liberdade, eu espano. Aí eu recuo. E na hora que você deixa eu ser eu, poxa, tá tudo bem, eu vou fazer o melhor que eu puder porque eu tô sendo eu.
Então, isso é nação em todas as relações, seja com os amigos, seja com o marido, com todos. Sem dúvida. E é interessante a gente frisar isso que você colocou aqui sobre... Não existe a Lília do trabalho, a Lília de casa, a Lília do social, porque afinal de contas somos um só. Sim. Né? E esse ser honesto, genuíno, íntegro, eu acho que faz muita diferença. E como a frase que o Osho uma das frases inspiradoras, e eu adoro ouvir ela do Roberto, que é: ser humano, né, é como a água do mar. É salgado em todo lugar. Então, sem dúvida nenhuma, a Lília que está aqui comigo hoje, se apresentando da forma que ela está, é a mesma que vai se apresentar em outros lugares, né? Sim. Então, essa integração é muito legal, porque é isso que faz. E a Lilian, por mais que às vezes ela pareça séria, tô entregando a mentoria, a Lilian também é divertida, é engraçada, eu sou cachorreira. Eu, às vezes, até coloco algumas coisas no meu Instagram, eu coloco muito pouco. O pessoal fala, põe mais, coloca mais a sua vida. Mas me preocupo em me cuidar quando eu posso, quando eu tenho meu tempo. Mas eu falo, sou eu, tem que ser assim, tem que ser, e deu, não deu, não tento me cobrar menos do que eu me cobrava antes. E eu acho que isso vai vindo da minha transformação, da minha evolução. Porque às vezes a gente fica numa caixinha, principalmente quando você vem do mercado corporativo. Você fulana da empresa tal. Não tem que ser fulano da empresa tal. Fulano de tal lugar. Não, fulano tem nome e sobrenome. É fulano. Porque a pessoa pode trabalhar naquela empresa, ela pode fazer outra coisa, porque ela é fulano. Se eu falar a Lilian da Nova Brasil, a Lilian da Mobile, a Lilian... Não, a Lilian. Porque a Lilian faz várias coisas. Me conhece. Sou eu humano que estou falando com você. Tanto que as minhas relações com os meus parceiros de negócio se mantêm. A gente se conecta, manda uma mensagem, a gente se fala... porque eles conhecem a Lília. Sim. E quem você realmente é, né, Lília? Entendendo eu gosto muito de perceber ou de entender que a mudança vem desde a mudança da nossa mente, do nosso pensamento, né? O pensamento gera um sentimento que gera uma ação. Em muitas oportunidades, eu percebo as pessoas querendo mudar, querendo ter resultados diferentes, querendo mudar as suas ações, mas não entendendo quais são os pensamentos que estão levando ela a esse lugar. E aí, voltando um pouco para a inovação, há muita resistência, porque inovação, novo, desconhecido, e é igual você mesmo colocou, acordo sem saber, né, sem saber nada todo Exato. dia. Então, tem que se estar muito aberto. Então, o que você pode falar em relação a como a mente das pessoas pode prejudicar elas nesse sentido de estar nesse mercado, de estar nesse lugar que é o lugar atual, que é o lugar de estar aberto à inovação? Como é que... Então, eu sempre falo que inovação é um processo de transformação, né? E de onde vem a inovação, né? De onde vêm as grandes ideias, de onde a gente cria algo novo? Quando você se conecta com alguém. Às vezes você acha que a inovação, não, eu venho porque eu vi aquela tecnologia XPTO. Tá bom, você viu, você estudou, você sabe aquela tecnologia, o que você fez com ela? Às vezes você conectou com fulano, que já sabe o que fazer com aquela tecnologia, ou que tem algo parecido que consiga fazer aquilo acontecer para você. Então, às vezes a gente tem muitas ideias, às vezes a gente não conecta com alguém que pode fazer essa transformação. Então, eu acho que a inovação está muito de como é que eu uso aquilo para fazer algo para o outro ou com o outro. E eu trago muito isso no ecossistema de startup. Porque na hora que você pensa em startup, você pensa num produto que ele é escalável, ou seja, que ele pode ser vendido para milhares de pessoas, que ele tenha tecnologia embarcada e que ele seja inovador, ou seja, que ele seja algo diferente, que ele transforme a vida de alguém, que ele faça algo que realmente alguém precisa, né? Que ele enderece uma dor. Porque a inovação também está alinhada a você endereçar uma dor, você resolver um problema. E só que o que você está fazendo com aquilo, né? Como é que você vai se desenvolvendo? Então, a startup, ela também tem fases. E uma delas para você ir para o próximo nível, quem é que está com você? Qual é o smart money que você tem embarcado aí, né? Quem são as pessoas que estão te ajudando? Qual que é o conteúdo estratégico que você tem aí? Não é só dinheiro. Smart money não é dinheiro financeiro. Smart money é networking, é conhecimento, são as conexões que você faz para poder estar gerando novos negócios. E aí olhar isso, pensar dessa forma, né? E aí quando a gente vai para inovação, eu ainda penso mais além, eu penso na inovação aberta. Como é que eu crio algo com Open Innovation, né? Como é que eu crio algo ainda mais diferente? O que eu estou fazendo dentro da minha empresa, onde eu estou pegando pessoas que pensam
diferentes, completamente diferentes. Carol fala de um aspecto pessoal, outra extremamente técnico, com uma outra pessoa que tem uma visão mais holística. Juntei todo mundo, o que saiu dali? Porque eu tirei essas pessoas de áreas que elas atuavam, coloquei nesse grupinho aqui e algo vai sair de dentro desses pensamentos, né? Dessas reflexões que acontecem. Então, eu acho que a inovação é uma coisa que as pessoas têm que pensar como é que eu estou fazendo, mas como é que eu estou fazendo não sozinha, com mais alguém para fazer ela acontecer. E como manter, sendo uma pessoa da inovação, sendo uma pessoa tão tecnológica como você é, como manter essa habilidade da conexão que você tem tão forte, né? Que eu acho que hoje em dia, e mais uma vez, trocando aqui uma ideia, querendo ouvir a sua posição sobre, eu percebo que muito mais aberta à inovação, à tecnologia, ao uso de tudo que o mundo está nos oferecendo hoje, são aquelas pessoas que entendem que o quanto o ser humano ainda é essencial. Sim. E não sei se eu estou certa, mas minha leitura eu vejo você muito ligada nisso, né? Na importância da conexão, de não se alienar das pessoas, dessa Total. Conexão e tal. Então, isso para mim é fundamental. Eu acho que aí sim você vai abrir a mente de muita gente em relação à inovação. Eu acredito no netweaving. Eu acredito nas conexões sem interesse. Conversei com a Carol. Carol, a gente se conheceu. Eu não sabia quem era a Carol. Carol não sabia quem era a Lilian. Nós nos conectamos, nós nos conhecemos. E, ok, foi gerando essa conexão. Você viu eu um dia, viu outro dia, ficou a conexão. Hoje a gente está aqui gravando um podcast. Amanhã a gente pode estar gerando outro negócio. Dá uma pausa aí, fala para essa câmera aqui, para todo mundo escutar, inclusive nossa plateia, o conceito desse... Netweaving? Por favor, porque eu ouvi há um tempo atrás de você em uma das reuniões lá na casa do Roberto, e isso abriu muito para mim. Não, perfeito. O netweaving é gerar conexões sem interesse. Não é você chegar numa agenda de reunião e... não, eu preciso conectar com fulano, porque fulano tem a empresa tal e eu preciso fechar esse negócio aqui. Calma. Conhece a pessoa primeiro, entende os valores que ela tem, entende se realmente fechar aquele negócio naquela situação, se conecta. Daqui a pouco você está jantando na casa daquela pessoa e você vira e olha, nem aquele negócio, é algo muito maior que de repente lá na frente vocês podem estar fechando. Então eu acho que pensar assim, e eu acho que isso vale muito para as empresas, eu venho trazendo isso. Por que eu vivi isso? Eu vivi de eu ter que ir para um evento e falar, não, você precisa ir lá porque precisa fechar esse contrato aqui com o cliente tal. Pô, peraí, ele precisa entender se ele quer. Ele precisa realmente desse contrato? É o momento que ele precisa ter aquilo? Eu lembro que um cliente, ele virou para mim e falou, eu sentei com ele e falei, olha, eu queria saber como é que eu posso te ajudar. O Maurício, eu não esqueço. E ele falou para mim, o quê? Você é a primeira pessoa que senta aqui e pergunta como é que eu posso ser ajudado. Normalmente as pessoas vêm aqui com um produto, com soluções. Eu falei, não, eu quero entender para onde você quer ir, qual é a estratégia da sua empresa, para entender, né, como é que eu posso te ajudar, seja com os produtos que eu tenho, seja com as conexões que eu tenho. Então, eu acho que na hora que a gente se conecta com as pessoas é servindo. Porque automaticamente, você entendendo como você pode servir, você pode criar coisas novas e abrir novas oportunidades. Então, quando eu penso em mentoria, Carol, eu penso em servir. Óbvio que eu tenho isso também como um produto, algo, mas eu estou servindo. Eu estou entregando para aquela pessoa um caminho para ela poder se desenvolver ou desenvolver a empresa que ela tem. Então, netweaving é isso, é essa conexão sem interesse. É uma teia, vai criando uma teia. Fica aqui, 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 aqui. Daqui a pouco tá todo mundo interconectado. Aí você vai para um lugar que você encontra outra pessoa. Não é gostoso você encontrar alguém que fala bem de você, que fala, putz, a fulano tá aqui. Que bom que ela tá chegando, que bom que é ela que tá aqui. Exato, não tem preço. Eu acho que essas coisas, elas não têm preço. E elas são para a vida. Então, o mais importante é a gente fazer o que a gente quer para a vida. Sim, sem dúvida. Porque é isso. E aproveitando que você entrou nesse contexto, eu acho que você falou bem agora, mas a gente tem muito mais sobre esse contexto de aprender na prática. Vamos aproveitar. Coloca aqui pra gente a sua rede social, para quem quiser continuar tendo essa abertura de mente. Eu falei desde o início que ela ia abrir a mente da gente. Então, tá aí, tá vendo, né? Fala sua rede social. Bom, pessoal, eu tô conectada. Se vocês digitarem no Google Lilian Primo Albuquerque, vocês já vão achar todas as redes. Mas no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. No Instagram, Lilian Primo Albuquerque. No Facebook, Lilian Primo Albuquerque. No TikTok também, procura lá Lilian Primo Albuquerque. Vocês vão me achar, dá um Google Lilian Primo Albuquerque, tem lá as notícias, os canais, as colunas. Não esperaria menos, lógico que ela estaria presente em tudo.
E aí fala um pouco das mentorias que você desenvolve, né? Tanto nas empresas como para o individual, enfim. Legal. Os startups. É tanta pergunta em relação ao que você faz que eu quero te pedir para você direcionar aí. Perfeito. Compartilhar o que. Bom, uma coisa que eu tenho feito bastante também é feito palestras, onde eu tenho trazido o meu conteúdo sobre ou tecnologia e inovação, ou a jornada da mulher investidora, ou a jornada da mulher empreendedora, que eu conto também da minha história. Nas mentorias, eu tenho focado no segmento de startups e empresas. Inclusive, hoje eu já fui nomeada recentemente como na ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, como a Rede de Empreendedorismo e Startups lá. Então, eu tenho trazido esse ecossistema. Antes eu era VP de tecnologia, então já mudei a minha cadeira para estar mais próxima desse ecossistema ainda mais, porque eu gosto. Então eu gosto de mentorizar, de entregar conteúdos. Quando eu sento com uma startup, eu entendo a jornada que ela está fazendo, eu entendo o momento que ela está e direciono. Muitas vezes eu direciono para uma busca de captação, de investimento, ou eu direciono para uma redefinição do pitch, ou eu entendo o modelo. Tem algumas que eu brinco que acaba sendo até um pouco uma análise psicológica do momento que a startup está entre sociedade, porque assim, como eu vivo isso, eu tive desafios de viver tendo uma startup e também de ser mentor em alguns programas de aceleração, como o Acelera Fiesp, como o Gênova Empreendedorismo, Quem Quer Ser um Unicórnio. Vivi o Vale do Silício, de ir para lá, de ir para o Summit da Singularity, de ter ido para Israel. Então, eu tenho algumas vivências. Então, eu gosto de trazer isso. E, além de tudo, de estar na Bossa Nova, de aprender com o João Kepler também, que é um super mentor. Sim. De ter feito a jornada investidora com ele também, de liderar o pool, de estar vendo as coisas acontecerem. Então, eu brinco que eu vou do valuation até o início da ideação ali na jornada da mentoria, né? Depende do momento que a gente se encaixa com a demanda da startup. Mas eu falo que é uma conversa, né? De troca e direcionamento dentro da mentoria. E eu sou uma pessoa que eu gosto de passar o conteúdo. Meu marido diz que eu aterrizo muito as coisas, né? Eu explico de uma forma para a pessoa entender. Porque se ela não entender, não adianta nada, né? Então, eu querer só agir não vai adiantar nada. Tem que entender. Tá com o pensamento junto, né? E entender para onde ela quer ir, como ela quer ir, porque eu olho como um cliente. Assim como eu olhava na minha fase da IBM, olhando o portfólio de produtos de software, eu olho também no cenário de mentoria, qual que é o caminho que ela tem que seguir, e tenho atuado assim com as startups e com as empresas. Que maravilhoso é ver esse conceito mais geral do processo também, né? Eu acho que isso é um valor agregado aí que traz toda a diferença. Lília, falando agora mais focado na mulher, né? Aí, mulher empreendedora, qual que é o recado que você dá para essa mulher que hoje quer ir para esse lugar? Quer ir para o lugar de empreender ou de buscar o diferente que ela está fazendo? Porque eu acho que tem tanta forma de empreender, né? Exato. Então... Acho que você deixou muito bem claro que existem várias formas de empreender. Primeira coisa é entender o que é empreender. Porque empreender não é abrir uma empresa. Você pode empreender dentro de uma empresa, ou seja, no CNPJ de alguém ou do seu próprio CNPJ. Eu sempre empreendi onde eu estava. Seja atuando com os meus pais, já tinha um mindset empreendedor, seja atuando nas empresas por onde eu passei, principalmente na IBM, porque eu pegava aquilo para mim, entregava o meu melhor e buscava me desenvolver para os meus próximos níveis. Então, você pode empreender, entregar resultado dentro de onde você está. Agora, você ser um empreendedor empresarial significa você ter o seu CNPJ. E aí eu digo, tem bastante desafio. Por quê? Tem um monte de coisa com o empreendedor. Às vezes a pessoa sai, pega o fundo de garantia e abre um negócio. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas você vai encontrar diversas barreiras durante o processo. A gente tem desafios aqui no mercado que são gigantescos. Às vezes as pessoas falam, aquela startup bombou, mas vai olhar lá atrás toda a história do que aconteceu. Quem estava por trás, o que aconteceu, qual foi a jornada, o que aquela pessoa já passou, quanto ela já vivenciou. Às vezes as pessoas acham que estralou o dedo, tá tudo feito, né? Tá resolvido. Não, foi sorte. Não tem sorte, gente. Tem trabalho, tem jornada, tem execução, tem planejamento, tem suor. Só que tem que ter estratégia também. Tem algumas coisas no digital que são um pouco diferentes? Tem. Mas não deixou de ter trabalho também. Tem estratégia por trás, tem planejamento por trás. E o que eu penso é isso. A mulher que quer empreender, ela tem que começar. Seja empreender numa empresa, seja empreender num negócio próprio. E também entender até onde ela pode... Ela quer ir, né? Onde ela pode ir. Porque ela pode ir aonde ela quiser, né? Mas aonde ela quer ir.
Eu quero abrir uma empresa e eu quero me dedicar X tempo meu para isso. Eu quero se organizar dentro do processo do que ela quer fazer, né? Então, eu acho que ela tem que estar aberta, tirar o sabotador, que ele vai estar, só que aí quando ele vem, você tira, tá? E quando ele vier e se tiver com medo, você vai com medo mesmo, porque eu já fui palestra, gente, imagina, palestra para 1.000 pessoas, você entra 1.000, 2.000, 3.000, você entrar numa palestra, você entra com medo, não tem como não entrar com medo, é um monte de gente, só que você tem que entrar, você pega o medo e vai com ele mesmo. Então eu acho que é uma característica que a gente tem que desenvolver, né? A mulher tentar ir, se organizar, se estruturar, buscar quem consiga orientar também, que eu acho que a mentoria ela ajuda bastante, olhar quem está fazendo, eu falo sempre em benchmark, né? Quem do mercado está fazendo alguma coisa que eu consigo olhar como referência para eu poder pegar e usar como exemplo para mim. Porque é mais fácil você seguir uma jornada de alguém que já passou por ela do que você querer inventar a roda do zero. Então, pensar no benchmark também é uma das coisas importantes. E se permitir, e ser, acima de tudo, ser você. Eu acho que ser genuíno em tudo que você fizer é o mais importante para, no final do dia, você deitar e falar, opa, tá bom, entreguei o que eu podia, fui eu e tá tudo certo. Essa questão de saber lidar com medo é tão importante, né? Sim. Porque, afinal, medo todo mundo tem. A diferença entre um e outro é porque tem o medo do medroso, que é aquele que tem medo e paralisa, e o medo do corajoso, que é aquele que tem medo, mas avança, né? Uhum. Então, sem entrar na particularidade das mulheres que têm medos em particular também sobre a criação que a gente recebeu. Nós somos de gerações que estão sendo criadas de forma diferente, mas que é uma mudança muito grande, né? Se a gente olha para a forma que as nossas mães foram criadas, nossas avós foram criadas, é uma diferença tão grande para a nossa forma, e principalmente para a forma que é a geração após nossos filhos estão sendo criados, né, Ana? Lília, é impressionante. Agora, entendendo todo esse ecossistema e entendendo a busca de um mundo essencial, onde o ser humano é relevante, onde o ser humano é a chave para o negócio. O que você nos traz aí, né, de conteúdo, de abrir mentes, como você faz tão bem? Bom, acho que eu vou reforçar uma coisa que a gente conversou aqui. Tentar olhar o NetWeaving com mais amor. Acho que tentar olhar com mais amor, no sentido do amor de... Eu tô sendo genuíno com a pessoa que eu tô conversando, eu tô indo lá com uma energia positiva, eu tô indo lá pra servir, pra resolver, porque primeiro a gente serve, depois a gente recebe. E as pessoas, elas têm a mania de querer já ter alguma coisa de alguém sem ter servido nada, sem ter oferecido nada. E o universo não é assim. A gente normalmente está emanando alguma coisa boa para depois a gente ter alguma coisa boa pra gente. Por isso que fala, não, aquele fulano deu certo, aquele ciclano deu certo. Poxa, olha pra ele, vê se não tem alguma coisa boa que ele tá fazendo que você não saiba, né? Então eu acho que focar no NetWeaving, aproveitar esse NetWeaving, o networking também, que envolve você ter ação nas atividades, mas sempre também penso de uma forma genuína. Ser você, novamente, sendo genuíno. E eu acho que se permitir, a gente se cobra muito. Eu me cobro, e aí às vezes eu reflito, eu mentalizo, eu medito, eu falo, opa, peraí, calma, vamos tentar fazer diferente. E também olhar o que é importante para você. Quem que você valoriza? É a sua família, é o seu trabalho, é a sua saúde? Qual que é o seu principal valor? Porque na hora que a gente sabe o que é mais importante na fila do pão, literalmente, a gente começa a ir encaixando, né? Uhum. E aí a gente vai deixando de uma forma mais organizada os próximos passos que você quer dar. Porque a prioridade tá ali, você sabe que é o que você não pode deixar, porque pratos vão cair. Eu tenho vários. Eu tenho uma amiga que às vezes ela me liga e fala, Lília, me ajuda, preciso de uma mentoria, eu tô num processo de trabalho aqui, eu não sei o que eu faço. E eu brinco muito com ela, falo, qual que é o prato que você vai deixar cair hoje? Porque não vai dar para segurar todos. Qual que é o mais importante? E às vezes o mais importante não é o puramente profissional. Sem dúvida. Às vezes o mais importante é um aspecto pessoal que você precisa cuidar dele para depois você conseguir orquestrar e segurar os outros pratos do profissional. Porque se você não cuidar dele, os outros você não vai conseguir segurar de jeito nenhum. Uma hora vai cair. E aí, ir organizando. Nossa, Lília, agora eu quero ver, depois de tantas dicas, porque, você sabe, aqui a gente tem um momento mais esperado, que é o momento da dica essencial,
né? Aquela dica que realmente... E aí, considerando você sendo aquela que nos leva para próximo nível, então, pensando nisso, qual que vai ser a dica essencial de Lília Primo Albuquerque aqui para nós? Olha, dica essencial: procure alguém que te ajude a evoluir. Não precisa ser uma pessoa extremamente profissional. Pode ser alguém que vai ser um mentor seu, que vai ser um coaching seu, que vai ser alguém que você vai estar começando uma conversa. Porque às vezes evoluir não é só evoluir no aspecto profissional no trabalho. Às vezes você precisa evoluir espiritualmente. Você precisa evoluir sentimentalmente. Então, as pessoas, elas têm momentos que elas querem evoluir em algumas caixinhas dela. Então, para você ir para o seu próximo nível, onde eu quero melhorar hoje? Onde eu quero melhorar para daqui 5 anos? Onde eu quero melhorar para daqui 10 anos? E aí, quem são as pessoas que podem me ajudar, me orientando, me levando para eu melhorar nesses espaços que eu quero evoluir? E se conectem com elas, façam um netweaving com elas. E vão deixando as coisas fluírem, vão atuando, tendo ação, fazendo as atividades acontecerem, se permitindo com que as oportunidades cheguem perto de vocês e abram a porta, como bem disse a Carol, né? Se a oportunidade bateu, deixa a porta aberta. E não deixa o cansaço te segurar, não. Eu brinco, o pessoal fala, mas que hora que você dorme? Eu falo, durmo. A hora que eu me permito que eu vou dormir. Eu deito e vou dormir. E o restante do tempo eu uso, porque eu falo que o tempo é tão valioso. Então, o máximo de tempo que eu posso aproveitar para estar viva e para aproveitar essa vida e todas as coisas que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar, cara, eu quero fazer acontecer. Eu quero ser intensa, porque a vida é uma só. A gente só tem essa jornada aqui, pelo menos eu acho, né? Que é só essa jornada, pelo menos como Lilian aqui. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Então, aproveite a sua. Aproveite ao máximo, porque isso é uma dádiva que você tem de estar aqui, nesse mundo, fazendo algo acontecer. E, se possível, deixe um legado para alguém, transforme a vida de alguém também. Ai, que maravilhoso te escutar, Lilian. Bom, se você, assim como eu, anotou aí e viu a Lilian, né, nesse potencial de nos levar para um outro lugar, para um outro nível, para um nível essencial que é o que todos nós merecemos, continue aí seguindo em todas as redes. Reforça aí pra gente. Dá um Google Lilian Primo Albuquerque, vocês vão achar Instagram, LinkedIn, Facebook, vai aparecer tudo. Mas reforçando, o LinkedIn Lilian Primo Albuquerque, o Instagram Lilian_Primo Albuquerque, TikTok Lilian Primo Albuquerque e o Facebook também tá Lilian Primo Albuquerque. Então tá perfeito. É sempre facilitando e contando os caminhos. Lilian, que prazer ter você aqui no Essencial Cast. Muito obrigada pela sua contribuição aqui na nossa jornada essencial, nos levando, nos abrindo a visão para esse mundo enorme que você é tão defensora, que é a inovação e, enfim, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus te abençoe e que seja Amém. Um essencial sucesso tudo que você está fazendo aqui. Que bom. Obrigada. Bom, pessoal, mais um podcast essencial, mais oportunidades, possibilidades de ampliarmos nossa visão, de abrirmos o nosso coração para esse mundo essencial que nos espera e que já existe dentro de nós e fora de nós. Então, um beijo para cada um e nos vemos no próximo podcast essencial, né, Lilian? Show. Beijo. E aí?